Estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que nós temos como título a nossa lição: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos na aula de número 8, que tem como título a teologia de Zofar: o justo não passa por tribulação. Essa é a nossa temática da nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, e eu vos convido a fazer parte dessa aula conosco. Você que está aqui presencialmente, você que está no seu lar nos assistindo aí, vamos entender, sobre esse grande tema. Será que o justo passa por tribulação ou somente o ímpio passa por tribulação? Este é o questionamento dessa aula de hoje. Nós vamos estar a estudar. O nosso textual da nossa lição dizia assim: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Está lá em Jó, capítulo 11, versículo de número 18. E a nossa verdade prática, ela diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Você que está em casa, a nossa matéria de hoje, ela vai ter como leitura bíblica em classe o livro de Jó, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10, e do capítulo 20 de Jó, do versículo 1 ao versículo de número 10. Vocês que estão em casa, façam a leitura do texto, para que tenham uma melhor compreensão a respeito da matéria que nós vamos estar a ensinar na data de hoje. A nossa introdução diz: nessa lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Então Zofar era um dos 3 amigos do patriarca Jó, que veio condoer-se quando soube da situação que o amigo estava a enfrentar. Esses 3 amigos vieram se condoer-se com o amigo Jó, e ao chegarem até seu amigo e ver a situação que ali se encontrava, eles se assentam juntamente com Jó e ali ficam em silêncio por vários dias, até que Jó ele quebra aquele silêncio com um discurso. E depois nós vamos ter cada amigo trazendo a sua tese, trazendo o seu argumento ao patriarca Jó. E na aula de hoje nós vamos falar sobre este terceiro amigo chamado Zofar. O interessante é que ambos os amigos, o texto vai nos dizer no livro de Jó, se você abrir aí capítulo 2, versículo 11, ambos os 3 amigos vieram se condoer-se, ou seja, vieram consolar a Jó. É interessante que quando nós lemos que vieram consolar e condoer-se, dá-se a ideia e a noção de alguém que vai ajudar a outra pessoa, trazer palavras de ânimo, trazer palavras de vida, palavras de restauração. E o texto sagrado bem vai nos ensinar que não foi exatamente isso que os seus amigos vieram lhe trazer. Pelo contrário, quando Jó ele quebra o silêncio e começa o seu discurso, logo depois vem as pedradas. Logo depois, ao invés de vir palavras de apoio, palavras de ajuda, vieram palavras ainda mais para machucar o patriarca Jó. E é algo que nos dias de hoje, irmãos, nós não podemos cometer. Porque em meio à luta, em meio ao sofrimento de pessoas, aquele que verdadeiramente é servo de Deus, que é serva de Deus, ele realmente tem que se condoer-se, ele tem que consolar, ou seja, ele tem que trazer vida, ele tem que trazer esperança, e não ainda mais abrir uma cova, abrir um precipício, abrir uma situação ainda mais caótica. Não, cada um de nós fomos chamados realmente para condoer-se, para consolar, para trazer palavras de vida, restauração a pessoas, a famílias, realmente pessoas que estão em momentos de dificuldades. Você tem palavra de vida na tua vida. Jesus te deu palavra de vida.
Um dia, quando você conheceu a Cristo e você realmente passou a ter vida, você carrega ela consigo. Então, por onde você passa, por onde você caminha, você carrega a vida, porque você carrega o próprio Cristo em você. Diferentemente, foi o que aconteceu aqui com os amigos do patriarca Jó. Um momento tão delicado, tão difícil, que o patriarca se encontrava, que precisava realmente daquele apoio, daquela ajuda, ele não encontrou através de seus amigos. E o interessante é que ainda a Bíblia vai dizer que eram amigos. A Bíblia ainda deixa bem clara, para mim e para você, que os 3 amigos vieram ao encontro dele. Talvez muitas pessoas nesse momento estão precisando de um verdadeiro amigo. Nós dizemos que o único verdadeiro amigo é Cristo, e realmente Ele é o único verdadeiro amigo. Mas Deus sempre levanta homens e mulheres para verdadeiramente ser apoio na vida de outras pessoas. Como Deus quer te levantar nesta manhã também. Como Deus quer levantar cada um de vocês que está nos assistindo aí. Deus quer te levantar como um apoio verdadeiro na vida de outras pessoas, porque para isso você foi chamado. Cada um de nós fomos chamados. E dentro dessa temática que esse terceiro amigo de Jó ele vai trazer, ele vai insistir em uma tese, assim como os outros 2 amigos também insistiram. E a tese desse terceiro amigo é: o justo não passa por tribulação. Esta vai ser a tese defendida por Zofar. O justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos ele faz. E Bildade, todavia Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes. Os outros 2 primeiros amigos fizeram 3 discursos, Zofar vai fazer 2. Discurso suficiente para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Segundo a visão de Zofar, Jó estava distante de Deus, longe de Deus. Jó não era um homem justo. A situação em que Jó se encontrava provava-se isso, segundo a tese de Zofar, porque ele dizia: os justos não passam por tribulação. Mas louvado seja o Senhor, que nós sabemos que essa tese de Zofar não tem apoio bíblico, irmãos. A Bíblia não nos dá apoio a dizer que o justo não passa por tribulação. Pelo contrário, a Bíblia vai nos ensinar que até mesmo o justo pode vir passar por tribulações. Só que a Bíblia nos dá uma outra segurança e uma garantia: mesmo que eu passe por tribulações, Cristo está comigo. A presença do Altíssimo está ao meu lado. Ou seja, Ele passa comigo nas dificuldades, Ele passa comigo nas lutas, nas tribulações, sim. Mas o amigo de Jó, Zofar, assim como os outros 2, não tinham essa percepção. A visão deles era limitada. Jesus nesse dia está dizendo a mim e a você: não tenha uma visão limitada. Entenda todo o contexto. Entenda tudo que está sendo envolvido. Não tire conclusões precipitadas. Não faça pré-julgamento. As lições que estamos a estudar a respeito do patriarca Jó vai nos ensinar muito bem a respeito disso. A dificuldade e o problema que seus amigos tinham eram ser precipitados diante de um acontecimento que estava muito além da percepção deles.
Porque o que estava acontecendo com Jó não foi algo que foi gerado no âmbito terreno. O que estava acontecendo com Jó foi algo gerado no âmbito celestial. E os amigos deles não tinham essa concepção, eles não tinham esse entendimento. Eu e você hoje temos. Por isso a Bíblia vai nos ensinar a respeito disso, para que nós não caiamos nos mesmos erros que os 3 amigos de Jó caíram. Interessante é que, na introdução ainda, quando a Bíblia nos ensina, ela vai nos ensinar que até mesmo o justo, ele passa sim por tribulação. A Bíblia também, ela vai nos ensinar que nessa terra, vamos passar por dificuldades, vamos passar por momentos difíceis, complicados, tribulação. Mas vamos, eu sou cristão, sou crente em Cristo Jesus, amém, irmãos, louvado seja Deus por isso. Mas isto não é um atestado na sua vida que você não vai passar por dificuldades. Haja vista que quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, e eu acho muito lindo isso, ele morreu para nos salvar. Ele não morreu simplesmente para que eu e você hoje, quando uma vez aceitamos Ele como Salvador, não viéssemos a alguns momentos ficarmos enfermos, passarmos por tribulações. Não. A garantia que Cristo e Deus nos dá é que quando nós estivermos com Ele na eternidade, lá não haverá mais choro, ranger de dentes, lá não haverá mais sofrimento. Lá sim Ele nos deu a garantia que tudo isso lá não haverá. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Ele não deu essa garantia para nós. A garantia que Ele deu é que Ele estaria conosco. Louvado seja Deus por isso. Até porque há de conver comigo, irmãos, que se o servo de Deus não passasse por tribulações e dificuldades, ele iria achar que ele era um super-herói intocável. Não é assim? É dessa maneira que o ser humano se enxergaria, como alguém intocável. Irmãos, se o próprio Cristo se fez carne e habitou entre nós, a Bíblia vai dizer que Ele chorou, que Ele sentiu fome, que Ele sentiu frio. Por que eu e você seríamos intocáveis? Haja visto então que o servo de Deus também passa por tribulações, mas o interessante é que em cada tribulação que o servo de Deus ele passa, cada prova que ele passa para crescer mais. Deus não nos prova para que nós viemos a cair, Deus nos prova para que sejamos aprovados. Deus nos prova para que possamos crescer em graça, em temor, em conhecimento, para que possamos atingir outros patamares. Porque em meio à dificuldade, veja bem, o ser humano em meio à dificuldade é o momento que ele mais cresce, repare só. Porque quando tudo parece que está bom, perfeito, o ser humano ele se adapta de tal maneira àquela situação que ele estagna, ele fica estagnado, se gera uma monotonia na vida dele. Agora veja bem, quando o ser humano enfrenta uma crise, a crise sempre vem ensinar alguma coisa. A crise faz o ser humano sair do local de parada e se mover. Preste atenção nisso. As crises vêm para nos fazer crescer. Tem alguns que na primeira crise já se desfalecem, mas aquele que está em Cristo Jesus, ele sabe que nenhuma crise é maior do que ele.
que nenhuma crise é maior do que o Deus. Com isso eu estou dizendo para cada um de nós e para mim mesmo, a vida não é um mar de rosas. A vida do cristão, como algumas pessoas pensam, né? O cristão ele está dentro de uma, como que se diz, uma redoma, né? Um lugar de vidro. E ali ele está ali, ó, no cantinho dele. Ninguém me rela, ninguém me toca. Não, irmãos. Não é dessa maneira que funciona. O ser humano, eu e você, nós não estamos numa redoma de vidro. Haja visto que eu e você, a Bíblia vai nos ensinar que estamos muito além do que isso. A Bíblia vai nos ensinar que eu e você estamos num campo de batalha. Como soldados, cada um de nós estamos num campo de batalha. A verdade é essa. Alguns imaginam e alguns pensam que a vida cristã é um mar de rosas, mas nós estamos num campo de batalha. Mas escute uma coisa, neste campo de batalha não é qualquer um que é general. Vou dizer de novo, neste campo de batalha não é qualquer um que é o general. Neste campo de batalha o próprio Cristo é o general de guerra. Ou seja, se é Cristo que é o general de guerra, irmãos, então a batalha é vencida. Você não entrou nessa batalha para perder, você entrou nessa batalha para ser vitorioso. Só até aqui o que eu disse, irmão, já põe em xeque essa tese de Zofar, que o justo não passa por tribulação. João, capítulo de número 16, versículo de número 33, o evangelista João escrevendo, ele vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Cristo dizendo: no mundo tereis aflições. O que Cristo estava dizendo? No mundo você vai passar por algumas dificuldades, você vai passar por algumas tribulações, no mundo você vai chorar, mas tem de bom ânimo. Como assim, Jesus, tendo bom ânimo? Sim, tem de bom ânimo. Sabe por que eu estou dizendo tem de bom ânimo, Jesus falando? Porque eu, quem? Eu, Jesus. O que Jesus fez? Ele venceu. Jesus, ele venceu. Aí nós aprendemos que Jesus é exemplo em tudo para nós. Ele é exemplo em tudo? Amém? Amém, irmãos? Se tiver alguém que duvida disso, misericórdia. Jesus é exemplo em tudo em nossa vida. É o maior exemplo que nós temos. E a Bíblia vai nos ensinar, seguir as pisaduras. Paulo escrevendo, seguir as pisaduras, assim como eu sigo de Cristo. Se eu tenho que seguir as mesmas pisaduras, então também significa, se Cristo venceu, Ele está dando a garantia para mim e para você, que nele nós também venceremos. Não é pelas nossas contas, não é pelos nossos braços, pelas nossas forças, não, que nele nós venceremos. Aí tem um outro texto aqui em Atos que eu notei também, irmãos, Atos capítulo 14, versículo de número 22, que vai complementar esse outro texto, que diz assim: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos importa o quê? Entrar no reino de Deus.
Não importa a tribulação que eu e você passemos, não importa as dificuldades que eu e você enfrentemos, mas o que importa é eu e você estarmos com Ele, entrarmos no reino de Deus. Esta é a maior, se tem uma vitória maior é essa, irmãos. A maior vitória do servo de Deus é entrar no reino de Deus. Essa é a maior conquista que nós temos. Isto é algo que nós temos que buscar com afinco. A nossa batalha, as tribulações que fazem parte da nossa vida, nada pode nos impedir de buscarmos o reino de Deus, de pensarmos nas coisas que são do alto, pensarmos nas coisas que são de cima, pensarmos na morada a qual Ele foi nos preparar. Tópico 1: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Subtópico aqui 1 diz: Deus grande e sábio. Ser grande e sábio é um dos atributos de Deus também, como nós estudamos na aula passada também, alguns atributos dele. Ser grande e ser sábio é um dos atributos de Deus. Neste ponto há de concordar com Zofar, irmãos. Deus é grande, Deus é sábio, pertence aos atributos divinos isso. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte, olha o que ele diz, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Na ideia de Zofar, na tese de Zofar, Jó estava padecendo e sofrendo, por quê? Porque Deus, sendo sábio, estava julgando Jó por algum pecado cometido, justamente porque Jó, ele não era verdadeiramente justo, porque a tese dele vai dizer: o justo não passa por tribulação. Isso no pensamento de Zofar, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Zofar estava dizendo para Jó: Jó, você é mau, Jó. Imagina um amigo dizendo para outro isso. Imagine aqui no caso os 3 amigos que eu quero aqui entender que eram os amigos próximos dele, dizendo para ele: Jó, você é mau, rapaz. Você não está vendo o que Deus está fazendo com você? Tem algo errado. Deus é sábio. Se Ele está te julgando, Jó, você precisa endireitar. Agora imagina Jó sabendo no seu íntimo: Senhor, eu não pequei contra ti. Eu não estou entendendo. Jó não estava entendendo ainda. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, por que disso? Mas eu sei, Deus, que eu não pequei contra ti. Nós estamos falando sobre o patriarca Jó, um homem qual o próprio Deus dá testemunho a respeito dele. Não foi Jó que deu testemunho de si mesmo, mas foi o próprio Deus que deu testemunho a respeito dele. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. É o que Zofar está dizendo. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Vamos colocar uma pausa aqui por enquanto, irmãos. Se Jó, segundo Zofar, estava passando por aquilo, Jó era mau. Só que interessante que a Bíblia vai nos ensinar algo, que o nosso Deus, Ele disciplina quem Ele não ama. Não, a Bíblia vai dizer que Deus disciplina quem ama. Que coisa linda! Deus disciplina quem ama.
Você pode fazer a leitura com calma aí. Provérbios capítulo 3, versículo 2. Olha o que vai dizer Provérbio 3, 12. Porque o Senhor repreende, olha o que o texto vai dizer, aquele a quem ama. O pai não repreende o filho? Não é isso? O pai repreende o filho. O pai não gosta do filho? Nós temos vários pais aqui hoje. Não ama o filho? Ama. Mas por que repreende? É porque ama, porque quer o bem, porque sabe que aquele caminho que o filho está andando ou está se direcionando não é bom, e por amá-lo tanto, ele não quer que o seu filho venha padecer, mas antes que padeça, ele vem e repreende, porque ele ama. Então o pai vem, né? O pai terreno aqui, eu e você, impomos um castigo sobre o filho, conversamos, orientamos, não porque somos ruins, mas porque o amor que há em nós para com ele é tão grande, que de maneira alguma nós queremos ver eles indo mal na vida, indo pelo caminho mal. Assim é o nosso Deus. Ele nos ama tanto. Por que Deus nos ama? Irmão, porque nós somos coroa da criação dele. Deus, quando Ele nos fez, irmãos, foi totalmente diferente quando Ele criou as plantas, os animais, o sol, a lua, a terra. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, primeiros capítulos, e disse Deus, haja e ouve. Mas quando Ele foi criar a mim e a você, representando agora aqui a pessoa de Adão, quando Ele foi criar Adão, o que Ele fez? Ele fez totalmente diferente. Ele pegou o barro, ou seja, olha o cuidado, olha a intimidade. Ele formou o homem, soprou nas suas narinas, ou seja, a intimidade, a comunhão, a proximidade. Deus nos ama tanto que muitas vezes Ele nos disciplina, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Depois você vai fazer a leitura em casa também, lá de Hebreus capítulo 12, versículo 6. Não estarei lendo aqui para ganhar tempo. Hebreus 12, capítulo número 12, versículo de número 6. Dando continuidade. Se alguém deve algo, tem de pagar. O que é isso, irmão? Se alguém deve algo, tem de pagar. Nos faz lembrar sobre a lei da semeadura, que o homem planta, ele colherá. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Ou seja, a lei da semeadura. Zofar estava dizendo para Jó, você plantou, você está colhendo. Na visão de Zofar, era o que Jó estava colhendo por causa de ser mal, por causa de ter pecado. Mas nós sabemos pelo contexto bíblico que Jó não era mal, Jó não havia pecado. Mas Zofar estava defendendo a sua tese. Jó, você vai ter que pagar. Se você deve, você vai ter que pagar agora diante de Deus. Interessante agora que, segundo essa teoria, essa tese, de Zofar, que os bons não passam por tribulação, e quando nós aprendemos sobre isso e lemos sobre isso, a gente pode trazer para os nossos dias também. Tem muitas pessoas que ainda se dizem cristãos que têm a mesma mentalidade de Zofar, e eu vou explicar por quê. Quando eu li e aprendi sobre isso aqui, me abriu a visão. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que têm a mesma mentalidade, continua com a mesma mentalidade de Zofar, nos dias de hoje, com a mesma mente dele. Por exemplo,
Algumas pessoas vão dizer assim: você não é dizimista? Viram para você e dizem: você não é dizimista, você não oferta na casa de Deus? Então por que você está passando por tribulação financeira? Você não ensina sobre casamento? Por que você está passando a tribulação no teu casamento? Isso aqui sabe o que é? É a tese, a teologia que Zofar tinha. Aonde na Bíblia está nos ensinando que o justo não passa por tribulação? A Bíblia não ensina isso. Ao contrário, ela ensina assim que nós passamos por dificuldades, por tribulação. Mas algumas pessoas ainda querem usar isso. Sabe para quê? Para jogar muitas vezes na tua cara e dizer assim: larga a mão disso. É o que Zofar estava fazendo com Jó. Larga a mão disso. Você está vendo? Você está ensinando sobre isso e nem na tua vida mesmo está dando certo. Olha a tribulação que você está passando. Olha a dificuldade que você está passando. Larga a mão disso. Nos dias de hoje existem ainda pessoas com a mesma mentalidade que Zofar tinha. Imagine só se Jó tivesse ido pelo ouvido de Zofar. Imagina só. Louvado seja Deus, ele não foi. Da mesma maneira, eu e você nos dias de hoje também não podemos ir pelo ouvido de pessoas que têm essa mesma mentalidade. Porque não é porque eu ensino sobre casamento que o meu casamento 100% das vezes não terá nenhum sequer tribulação. Quem diz que não vai ter? Aonde na Bíblia está me ensinando sobre isso? Aonde está me ensinando que se eu sou um dizimista, eu não posso ter também algum momento na minha vida que eu vou passar por algum tipo de dificuldade financeira? A Bíblia também não ensina a respeito disso. E muitas vezes as pessoas querem jogar na nossa cara isso. Mas no dia de hoje nós estamos a aprender também, irmãos, assim como Jó ali foi firme. O justo passa por tribulação, sim, mas em Deus ele tem vitória. Em Deus é restaurado todas as coisas. Em Deus. O que o Satanás queria aqui, usando a vida deste amigo de Jó, era justamente jogar na cara dele. Jó, você era um exemplo de pessoa bem abastada financeiramente. Você era um exemplo de família, Jó. Você era um exemplo de saúde, que foi as 3 áreas que o adversário tocou na vida de Jó. Ele tocou nas finanças, ele tocou na família, matando os filhos, ele tocou na própria saúde de Jó, porque Deus assim havia permitido o adversário. E é o que nos dias de hoje muitas vezes ele tenta nos afligir também. Na verdade eu não tinha nem estudado para falar isso que eu estou falando aqui agora, mas Deus tocou no meu coração e estou falando. Mas Deus nessa noite, Ele fala comigo e com você, nesse dia fala comigo e com você. Deus é um Deus que vem restaurar. Ele apenas diz para mim e para você: ensine, pregue, aconselhe, ajude. Do resto cuido eu. Porque o inimigo não vai poder jogar na sua cara. E se ele jogar, deixe que jogue. É assim como Jó. Melhor era ter testemunho de Deus na sua vida, o próprio Deus testificando pela vida de Jó, do que as outras pessoas querendo falar a teu respeito. O amigo de Jó chega a chamar Jó. Olha que Zofar
Olha a audácia, no capítulo 11, versículo 12, ele chega a chamar Jó de animal, a comparar Jó com um animal irracional, um jumento, que não tem entendimento. Porque ele estava dizendo para Jó assim: Jó, você não está percebendo o que Deus está fazendo na tua vida, você parece um animal irracional, Jó. Quem não estava percebendo nada era Zofar. Zofar não estava percebendo o trabalhar de Deus na vida de Jó. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. E isso é Zofar que está dizendo. Jó em nenhum momento se colocou dessa forma, se declarando puro, sem culpa, justo. Pelo contrário, o próprio Deus estava declarando isso sobre a vida dele. Lá no início, primeiro capítulo, Deus já vai declarar a respeito disso na vida de Jó. Zofar cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó e os segredos da sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo Jó seria condenado. Então Zofar estava dizendo: Jó, se Deus falar contigo aqui, você falar com ele, você vai ver que Deus vai realmente dizer, Jó, que tudo isso que você está passando, você merece. Mas por outro lado, Zofar tinha a seguinte visão: Deus, ele olha, ele apenas vê a sua criação, mas ele não se envolve, ele não intervém. Irmãos, Deus, eu falando na aula passada, Deus, antes de ser um Deus de leis, preceitos, regras, Deus é um Deus de relacionamento. Ele tem prazer em se relacionar com a sua criatura. Ele não trata a sua criatura com indiferença. É nós muitas vezes que tratamos ele com indiferença. Mas ele não nos trata com indiferença, nem justo e nem injusto. Você sabia disso? A Bíblia vai nos ensinar que a graça de Deus, o favor imerecido dele, ele é sobre a minha vida e sobre a tua, ele é sobre a vida do justo e sobre a vida do ímpio. Se Deus nos pagasse conforme nós merecêssemos, não tinha ninguém sequer aqui vivo hoje. Isso se chama misericórdia. Misericórdia é Deus não nos pagar com a moeda que deveria ser paga. Glória a Deus por isso. Mas a sua graça, o seu favor, que nós não merecemos, é tão grande sobre as nossas vidas, que Ele nos ama tanto, que apesar das nossas indiferenças para com Ele, Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Seja o mais vil pecador, Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado,
mas Ele ama o pecador. E Ele tem prazer quando o pecador se achega a Ele, reconhece os seus pecados, as suas falhas. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus que aparentemente parece que está longe, mas não está. Ele está mais perto que eu e você imaginamos. Tolos se passando por sábios. Jó vai dar uma resposta aqui no capítulo 12, versículo 2, eu quero ler. Eu gosto muito dessa resposta dele, viu? Resposta sábia que Jó, que ele vai dar aos seus amigos. Jó capítulo 12, versículo 2. Olha o que Jó diz: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Vou ler de novo. Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Jó está respondendo a Zofar aqui, irmãos, e aos amigos dele. Parece que ele está até respondendo com ironia, mas veja bem que sabedoria na resposta. Sabe por quê que é sabedoria na resposta? Os amigos de Jó, todos os seus 3 amigos, estavam achando que eles eram donos da sabedoria. Eles estavam se achando os caras mais sábios da terra. Mas por que você está dizendo isso? Porque o texto vai dizer para nós. Eles estavam pressupondo, pré-julgando o amigo Jó, sem conhecer verdadeiramente o que estava acontecendo na vida dele. E aí eles começam a levantar teses, argumentos, com base naquilo que os seus olhos estavam enxergando, os seus olhos físicos, mas eles não conseguiam olhar pelos olhos espirituais o que estava por trás daqueles acontecimentos. Você está entendendo isso? Eles estavam se colocando como Deus, dando a sentença sobre a vida de Jó. Eu e você não fomos chamados para dar sentença sobre a vida de ninguém. Nós fomos chamados para pregar o reino. Nós fomos chamados para anunciar o reino. Deixa a sentença na mão de Deus, porque Ele sabe medir com a balança. A balança dele é justa. Mas os amigos dele estavam querendo dar sobre ele sentenças que ele merecia. Jó, você merece isso, Jó. Você é pecador, Jó. Você tem pecado oculto, Jó. Porque os justos não sofrem tribulação, Jó. Se está sofrendo, Jó, é por causa disso, por causa daquilo. Pré-julgamento. Os amigos estavam julgando a aparência. Deus não olha conforme o homem vê. Deus não vê como o homem vê. A visão do homem ela é limitada. A visão de Deus ela é ampla. E olha outra coisa que Jó vai dizer aqui. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus. Era a posição que Zofar estava tomando em seu discurso. Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. Olha o que Jó diz no capítulo 13, versículo 4. Escute: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, Jó dizendo, olha as palavras sábias, e vós todos, médicos que não valem nada.
Olha que eu fiz a leitura dessa passagem aqui também, principalmente dessa parte aqui. Médicos que não valem nada. Eu fiquei perguntando assim, mas por que será que ele disse médicos que não valem nada? Qual é a função do médico? Curar. Essa é a função do médico? Curar. O médico na medicina, a responsabilidade dele é trazer alívio àquele que está com dor. Não é isso? É trazer alívio, procurar a causa daquela enfermidade e assim tratar, não é? Essa é a responsabilidade do médico. Jó vai dizer para os amigos deles assim, ó: médicos que não valem nada. Jó sentado num touro, o corpo totalmente consumido pela enfermidade, cheirando mal, se raspando com casco de telhas. Lastimável a situação que o patriarca se encontrava, angustiado, ferido emocionalmente, perda dos filhos, perda dos bens, o desprezo dos amigos, das próprias crianças. Olha a situação. A mulher dizendo para ele assim: Jó, nega o teu Deus e morre, Jó. Agora os 3 amigos que chegam até a presença dele, os médicos, né? Era para ser representado aqui como os médicos. Chegam até ele. Opa, esses médicos agora vêm trazer cura à vida do patriarca. Eles vieram, porque o texto vai dizer, vieram condoer-se, vieram consolá-lo, ou seja, vieram trazer cura. Cura das feridas físicas, emocionais. E o que acontece? Esses médicos passam a não valer nada, porque ao invés de trazer cura, trouxeram ainda mais angústia sobre a vida do patriarca, trouxeram ainda mais dores sobre a vida do patriarca com as suas palavras. Um homem que necessitava de ajuda e agora recebe ainda mais em si pancadas, dores. Precisava ser restabelecida a saúde espiritual do patriarca. Estava agora desfalecendo ainda mais a sua saúde espiritual, porque estavam querendo colocar em xeque a intimidade que Jó tinha para com Deus. Eu e você fomos chamados para ser médicos. Ah, mas eu achei que é só Jesus que era médico dos médicos. Primeiro, a Bíblia não fala essa palavra médico dos médicos. Isso daí é um homem que colocou. Em nenhum momento a Bíblia diz Jesus é o médico dos médicos. Jesus tem o poder de curar todas as enfermidades. Isso sim. Mas Ele chamou eu e você para fazermos obras ainda maiores, se tivermos fé. Fomos chamados para curar feridas emocionais nas vidas das pessoas, feridas espirituais nas vidas das pessoas. Nós fomos chamados para estampar sangramentos. Mas não posso nem ver sangue, eu não estou falando do sangue físico. Mas há pessoas nesse momento que estão sangrando a sua alma. E eu e você fomos chamados como esteio para estancar essas feridas. Esses são os verdadeiros médicos espirituais. É disso que Jó precisava, mas não foi o que ele recebeu. Por isso o livro de Jó vai nos ensinar:
Sejamos bons médicos, porque aquele que está ferido, ele não precisa receber mais uma facada, mas aquele que está ferido, ele precisa estancar o ferimento. Da mesma forma, quando o Espírito Santo um dia, com bálsamo, estancou o meu ferimento e o seu. Da mesma forma que um dia nós tivemos os nossos ferimentos estancados, Ele convida cada um de nós também para sermos bons médicos, bons samaritanos. Vamos à passagem do bom samaritano. A conversão como resposta à aflição. É o próximo tema. Purificação moral. No versículo 13 e 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas, olha, Zofar, ele não tem dúvidas, ele estava convicto de que o patriarca está em pecado. E por isso a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. A convicção de Zofar era tão grande que ele expressa isso. Algumas vezes nós vemos pessoas em dificuldades, em algumas tribulações, e a gente questiona, faz o seguinte questionamento, às vezes não falamos para ninguém, mas questionamos por nós mesmos: o que será que essa pessoa fez para estar nessa situação? Sendo que às vezes eu, você, porque quando eu estou falando comigo também, a posição nossa seria: Senhor, tem misericórdia, sustenta, ajuda, levanta, e não procurar saber o motivo, porque eu disse, hoje pode ser alguém, mas amanhã pode ser você. A história se inverte. E o que nós esperamos é que aquela pessoa que está nos vendo não procure saber o motivo de tal situação, mas nos ajude a nos levantar, a nos firmar. E aí Zofar, tendo convicto a sua situação perante agora Jó, e vendo a realidade que Jó estava, Zofar diz para Jó, ele conclama Jó ao arrependimento e conversão. Jó, arrepende, se converte, Jó. Arrepende, se converte, Jó. Quando um pecador, agora eu estou dizendo, esquece agora Zofar, quando um pecador, ele realmente é pecador, quem é pecador sabe que é pecador, nós todos somos pecadores, mas aqueles, somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado, amém? Amém. Até a bebezinha aqui falando aleluia, glória. Todos nós pecamos, mas Jesus Cristo, seu sacrifício vicário, quebrou as algemas que nos prendiam. Nós não vivemos mais para o pecado. Podemos, por algum desvio, sim, falhar, mas sobre nós não há mais o jugo do pecado. Então a pessoa que realmente sabe que pecou de alguma maneira, ela precisa reconhecer a sua falha, ela precisa reconhecer os seus erros, pedir misericórdia, perdão a Deus, que Ele é justo, Ele é misericordioso. Aquele que confessa, a Bíblia vai dizer, aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia.
No contexto de Jó, Jó não tinha pecado para que sobreviesse aquelas coisas sobre ele. Agora o Zofar vai dizer para ele: Jó, se converte. Quem que era Zofar para dizer isso? Não sabia nem o que estava passando sobre a vida do patriarca. Jó, se arrepende. E agora Zofar vai traçar, olha que Zofar vai traçar um ritual. Irmão, Deus não quer de nós rituais, Ele quer de nós verdadeira adoração. Ele vai traçar agora um ritual para Jó. Jó, primeiro, para que Deus faça isso e isso com você, Jó, vou dizer uma parte aqui do Zofar, depois eu vou explicar. Primeiro, você precisa ter uma conduta correta. Zofar estava errado? Não, ele estava correto. Precisamos ter uma conduta correta diante de Deus. Só que peraí, ele está contradizendo o que o próprio Deus disse a respeito de Jó. Deus vai dizer que Jó era um homem reto. Não vai dizer? Jó era reto. Zofar está dizendo aqui, olha, primeiro, tem uma conduta correta. Peraí, mas Jó já tinha conduta correta. Depois ele vai dizer assim, ó, oração, Jó, você precisa orar a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jó sacrificava em holocausto pelos seus filhos. Jó tinha uma comunhão plena com Deus, uma oração, uma conversa com Deus diária. Mas Zofar vai dizer para ele: Jó, você precisa ter a conduta correta, você precisa orar. E você precisa, Jó, renunciar ao teu pecado. Aí Deus vai dizer lá no primeiro capítulo: o homem temente, correto, que se desviava do mal. Se é um homem que o próprio Deus dizia que se desviava do mal, o que ele precisava renunciar de pecado? Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, ou seja, era condição, Jó, se você cumprir tudo isso certinho, reconhecendo, Jó, que você está em pecado, Deus vai te restaurar da sua miséria, Jó. Aqui nos faz entender algo lindo: ninguém conhece a tua intimidade para com Deus. Tua intimidade diz respeito somente você e Deus. Ninguém pode medir a tua intimidade para com Deus. É Ele que sonda o teu coração, teus pensamentos, e sabe a intenção verdadeira que há em ti. Deus vai restaurar da tua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa, ou seja, é mais de natureza aparente, é mais de ritualismo do que verdadeiramente do interior. Jó faz esse procedimento, ora, tem uma conduta correta, renuncia o pecado. Mas o que ele estava a ensinar a Jó, segundo a tese dele aqui, e a concepção que ele tinha, era mais como um ritual, algo externo. Ou que dentro da teologia vai falar sobre o moralismo salvífico, ou também o legalismo religioso, do que realmente a graça divina, favor imerecido. Porque entenda, não há nada que eu e você faça para merecermos algo. Mas como assim? A salvação é um dom gratuito de Deus. Não há nada que eu e você faça para merecermos. Eu busco a presença do Altíssimo, eu tenho comunhão com Ele. Por quê? Porque deve fazer parte da vida do salvo em Cristo Jesus, que um dia reconheceu Ele como Salvador da sua alma e da sua vida. Mas não são através das minhas obras que sou salvo. As obras refletem a vida do salvo, e não para ser salvo.
legalismo religioso. Diz respeito, irmãos, ao cumprimento de regras. Cumprir regras, princípios, faz parte da vida do cristão, do servo de Deus, faz parte da nossa vida. Mas não é porque eu faço isso que eu sou merecedor do favor. Favor, graça está dizendo, é imerecida. Justamente para que o homem não venha se glorificar, se gloriar. É dádiva dele, é dádiva divina, é dom gratuito. É possível negociar com Deus? E aí, é possível barganhar com Deus? Deus, te dou tanto, você me dá tanto. Eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. Imagina se fosse assim. Ia ser que nem mercado negro, né? Mas não é assim, irmãos. Com Deus ninguém barganha. Glória a Deus por isso. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir a Jó a negociar com Deus. Este princípio de Zofar foi o mesmo princípio que Satanás, escute isso, o mesmo princípio que Satanás queria que Jó caísse. Porque quando Satanás ele vai se apresentar diante de Deus, e ele vai pôr em xeque o caráter de Deus naquele momento ali, dizendo para Deus: está vendo Jó, ele faz isso, aquilo, porque o Senhor dá, porque o Senhor presenteia ele, porque o Senhor concede a ele. Aí Deus olha para Satanás e diz assim: é isso que você pensa? Vai lá, tira tudo dele. Tira os bens, tira a família, até toca na saúde. Agora que Jó vai blasfemar, Satanás dizia, né? Agora que vai blasfemar contra Deus. Deus estava mostrando para Satanás, assim como ele mostra para nós nos dias de hoje também, que a fidelidade de Jó não estava naquilo que Deus podia lhe proporcionar, mas a fidelidade de Jó estava no próprio Deus. É possível negociar com Deus? Não, irmãos, não podemos servir a Deus por interesse, porque Deus sonda a nossa intenção, Ele sonda, e é o que eu falei, nós não somos merecedores de nenhuma coisa que Deus nos concede. Ah, irmão, eu achei que Deus me recheava de bem porque eu era merecedor de alguma coisa. Tadinho de mim e de você, irmãos. Isso é privilégio, é dádiva que Deus nos concede, mas nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores do ar que respiramos, da veste que vestimos, da casa que Ele nos concede, do emprego. Nós não somos merecedores, irmãos. Mas o seu grande amor para conosco, o seu infinito amor para conosco, o seu amor ágape incondicional, Ele nos favorece. É a graça, Ele nos concede a graça, é o favor imerecido, para que nós tenhamos uma vida boa e sossegada, para que nós possamos desfrutar Só que Zofar tentou pegar Jó nessa situação, mas Jó sabia que tudo que ele tinha foi Deus que deu, e não foi por barganha, não foi por troca, porque o próprio Deus quis conceder.
Ponto 3 vai dizer assim: a angústia de Jó, diante das insistências, acusações dos amigos e do silêncio de Deus. Escute essa parte. Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui: é errado ter sinal de desânimo? E agora? E aí, irmãos? É errado ter sinal de desânimo? Irmão, Jó era gente que nem eu e você. Ele começou a dar sinais de desânimo. O problema não é ter sinal de desânimo, é viver uma vida inteira desanimada. Porque nós resplandecemos Cristo em nós. Eu posso ter alguns momentos sim de desânimo, porque eu sou gente, eu sou homem, eu não sou Deus, não sou super-homem. Mas o importante é saber que quando esses sinais de desânimo vêm em mim, eu me fortaleço mais em Deus, porque a Bíblia diz que Ele é a nossa força. E quando Paulo escrevendo, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Patriarca Jó teve momentos, sinais, apresentou sim. Veja a situação que ele se encontrava. Mas o patriarca Jó tinha a certeza que em breve o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Ele tinha convicção que o Redentor dele vive e que em breve se levantaria sobre a terra em seu favor. Assim somos eu e você também, irmãos. Sinais de desânimo pode sim vir sobre a minha vida, que da mesma maneira que o justo passa por tribulação, passa por desânimo, faz parte. Mas eu não posso ter uma vida desanimada, porque quem tem vida, tem vida. Sabe o que é isso, ter vida? É resplandecer a vida. Quem vive no desânimo é morto, precisa receber vida. Sinais de desânimo podem abater a nossa vida sim, mas quando eles vierem, quando esse sinal de desânimo vier sobre a minha vida, eu preciso ir aonde? Na fonte. Preciso buscar na fonte, para que a fonte me fortaleça e eu me revigore nele. Deus não perdeu o controle de nada, Ele está no controle de tudo. Nessa parte aqui da angústia de Jó, lá no capítulo 14, ele vai dizer uma coisa aqui também que chamou muita atenção. Capítulo 14, versículo de número 7. Porque há esperança para a árvore que se corta, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Essa é uma passagem profética para a minha vida e para a tua. Escute só, os amigos de Jó olhavam para ele e viam aquela árvore abatida, talvez até mesmo cortada aqui, como o texto está dizendo, ao tronco, sem folhas, sem fruto. Mas os amigos de Jó não conseguiam enxergar a raiz que existia debaixo da terra. Assim, essa raiz se chama Cristo, essa raiz se chama Deus. Aquele que está enraizado em Deus, ele tem profundidade. Mesmo que se corte o seu tronco,
quando vier as águas, quando vier a chuva, brotará, terá renovo. Aleluias. Aquele que tem raiz com Deus, guarda isso, aquele que tem raiz com Deus, mesmo que tentam cortar as suas folhas, os seus troncos, os seus galhos, a chuva uma hora vem, a água uma hora brotará e dará renovo. Louvado seja o Senhor. Estou finalizando por aqui, irmãos. Deus julga e castiga os pecadores, o castigo dos maus, e a verdade vem à tona. Por mais que os seus amigos quiseram colocar Jó para baixo, acusá-lo, caluniar contra a vida dele, mostrando que ele era um pecador, que ele tinha errado de alguma forma, Jó, mesmo angustiado, mesmo talvez a sua fé desfalecendo, mesmo dando sinais de desânimo, Jó continuava perseverando. Quer vitória? Continua perseverando. Você quer chegar até no final? Continue perseverando. O que faz a diferença na nossa vida se chama perseverança. Perseverar até o fim é o que traz resultado. Não importa, numa corrida, não importa, nós estamos numa corrida, não importa se você corre mais, se você corre menos, se você vai andando, se você vai correndo, se você vai de lado. O importante é que nós cheguemos na linha final. O vitorioso não é quem chega primeiro, o vitorioso é aquele que atravessa a faixa final. Verdade vem à tona. Mateus 5,45 diz: faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. O sofrimento vem para todos, mas aquele que está em Cristo Jesus, ele persevera, ele confia, ele busca e sabe que o seu Redentor em breve se levantará sobre a terra e lhe dará vitória. Louvado seja o Senhor por isso. Não se preocupe. Não se preocupe. Algumas pessoas dizem assim: mas o ímpio prospera, o ímpio é abençoado. Assim como o salmista escreve lá no capítulo número 73, lá no número 73, salmista dizendo sobre a prosperidade do ímpio. Irmão, a eternidade vai resolver todas essas coisas. Se não resolver aqui na terra, a eternidade dará cabo de todas essas coisas. Ou passaremos a nossa eternidade com Deus, ou sem Deus. Que nós possamos escolher passar a nossa eternidade com Ele. Ser perseverante como Jó. Entender que quem está trabalhando é Deus. Quem anda com Deus, escute isso, quem está andando com Deus não está andando por vista. Quem está andando com Deus está andando por fé. Amém? Quem está andando com Deus está andando com fé. É por fé, por meio dela. Não queira entender o propósito que talvez Deus está neste momento conduzindo a minha vida e a sua vida, mas entenda que tem um propósito. Creia, confie. Em breve ele vai se levantar.
e você vai entender. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você que também está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, se você perdeu as aulas anteriores, é só acessar aí e você terá acesso ao nosso canal nas aulas anteriores para você ficar por dentro da matéria que estamos a ensinar nesse trimestre. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, que possamos todos os dias confiar neste Deus maravilhoso, que tanto tem cuidado de cada um de nós, que tem tanto cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, esposa, esposo, e continuará cuidando, porque Ele é Deus, Ele é Pai, e Ele te ama, em nome de Jesus.